Fala, nação americana, tudo bem? Primeiramente quero agradecer por você estar assistindo esse vídeo, estar participando aí desse canal recém-inaugurado. Esse é o nosso primeiro vídeo e eu quero agradecer muito aí você estar assistindo ele nesse momento. Então por isso eu te peço aí para se inscrever, se inscreva aí, ó, se inscreva aí embaixo. Marque o sininho aí, que tiver outros vídeos você vai ser notificado. E divulgue aí para as pessoas que vocês conhecem, familiares, colegas, os nossos americanos aí, nossos amigos americanos. Tudo bom? Bem, o meu nome é César, sou professor de matemática e torcedor fanático pelo Coelhão. E aí, a proposta do canal é falar sobre o América usando números. Então nós vamos aí trabalhar com números, informando coisas importantes a favor ou às vezes contra o nosso coelhão, mas que vão ser números que a gente pode refletir ou pensar em diversas situações para que nossa equipe, nosso clube tão amado tenha sucesso aí no caminhar no seu ano e campeonatos pela frente. Bem, então começando o vídeo, o assunto agora desse vídeo é justamente a estreia na fase de grupos da Libertadores. Nessa quarta, o América vai jogar contra o Independente Del Valle, do Equador. Lembrando que a América, né, classificou aí pela pré-libertadores, duas fases, né? Entrou na fase 2, então classificou na fase 2 contra o Guarani do Paraguai, e depois classificou contra o Barcelona, também do Equador, né, de Guayaquil. A classificação, as duas classificações foram emocionantes. Que é aquilo, hein, americano? Que é aquilo? Foi um aperto danado, mas foi legal, foi histórico, e agora nós estamos na fase de grupos. Eu estava confiante nisso, viu? Sinceramente, estava confiante que a América ia chegar na fase de grupos. Agora nós temos que fazer uma análise aí, o que o América precisa para chegar na fase das oitavas. Lembrando que o nosso grupo, o grupo da Libertadores, o grupo do Coelhão, tem o nosso rival aqui de Minas, o Independente Del Valle e o Tolima da Colômbia. Então são essas três equipes aí que fazem parte do grupo da Libertadores. E aí vamos, primeiramente, para a gente fazer uma análise aí com alguns números, a gente vai fazer um prognóstico. O que pode ocorrer não quer dizer que isso vai ocorrer. O que eu vou falar aqui, gente, não quer dizer que vai ocorrer. A Libertadores é uma competição muito difícil, uma competição internacional, partidas difíceis. Nós já vivenciamos aí nessas duas fases anteriores. E por mais que a equipe seja melhor qualificada, questão financeira, questão técnica, tudo, não quer dizer nada, porque são jogos bastante difíceis. Mas vamos fazer uma análise aqui agora de uma situação. É uma situação que acho que muitos americanos que vão assistir o vídeo não vão concordar comigo, não vão gostar do que eu vou falar, mas, como eu disse, vamos fazer uma análise nessa situação. Lógico que vai depender da combinação de jogos. Mas vamos pensar o seguinte, olha, o nosso rival que está no nosso grupo, ano passado foi campeão brasileiro. Brasil, seleção brasileira, é a primeira colocada da fase da eliminatórias para a Copa. Ou seja, o futebol brasileiro está acima aqui da América do Sul. Então, considerando isso, considerando que o rival foi campeão brasileiro, considerando que ele tem uma condição financeira muito além, não sei como que eles vão fazer pagar essa dívida deles não, mas eles têm dinheiro investido aí, muitos jogadores, um plantel, né,
rico, vamos falar assim, é por obrigação deles, né? É por obrigação deles vencer essas partidas da Libertadores. Na teoria, não quer dizer que na prática isso vai acontecer. Então vamos pensar aí numa situação, não sei se seria uma situação boa ou ruim, porque está favorecendo o nosso rival, mas vamos pensar que ele vença todas as partidas na fase de grupos. Lembrando que cada time joga 3 partidas, são 3 adversários, então jogam 3 partidas em casa e 3 partidas fora, um total de 6 partidas. 6 partidas ganhando todas faz no máximo 18 pontos. Então, considerando aí que o nosso rival vence todas as partidas, ele estaria aí com 18 pontos no final da fase de grupos. Beleza. Vamos pensar nessa situação aí, tá, gente? Ele está ganhando todas. E aí vai sobrar América, Independente Del Valle e Tolima disputando uma segunda vaga. Cada time, como o rival ganhou todas as partidas da fase de grupos, cada equipe vai perder 6 pontos para eles, quando joga em casa e quando joga fora. Então perde 6 pontos. Se o total de pontos são 18, então o máximo que o segundo colocado poderia chegar são 12 pontos, tá? Mas se você está falando só do rival, o rival ganhando, não, peraí, nós vamos pensar agora no Coelhão. Vamos considerar o Coelhão ganhando as partidas dentro de casa. Por isso que eu estou fazendo essa análise, para a gente poder verificar o seguinte. O que eu quero chegar é que nessa partida de quarta-feira era de extrema importância, porque o América tem que vencer em casa. As partidas em casa, junto com a torcida, no nosso estádio, geralmente a gente tem uma hegemonia no estádio. Então a América tem que aproveitar as partidas em casa e vencer elas. Então, vencendo as 2 partidas, que seria no caso contra Independente Del Valle e Tolima, o América já garante aí 6 pontos. Lembrando que no máximo poderia chegar seria a 12, porque o América jogaria mais 2 partidas fora de casa, vencendo as 2, mais 6 pontos, 12 pontos. Garantiria com certeza a segunda colocação, né? Mas vamos pensar nas situações complicadas. Então, venceu 2 em casa. E aí, no caso, vão sobrar 4 partidas. Como assim vai sobrar 4 partidas? Bem, uma partida contra o Tolima fora de casa, uma partida contra o Independente Del Valle fora de casa, e o Independente Del Valle e o Tolima se enfrentando em casa e fora de casa. Né? São 2 partidas deles entre eles, né? E de volta. Então, no caso aí, são 4 partidas. O América empatando as 2 fora de casa e vencendo as 2 dentro de casa, o América garante 8 pontos. 8 pontos. E nessa situação, o América está arrancando também 5 pontos. 5 pontos dos adversários, que é a vitória que o América teve, tira 3 pontos deles. Então, se eles conseguiriam chegar a 12, agora só chegam a 9, né? E o empatando as 2 partidas, eles perdem 2 pontos, eles deixam de ganhar 2 pontos. Então, em 9 pontos, eles conseguir chegar apenas a 7 pontos. A 7 pontos, tá? Então, isso nos daria classificação. Vencer 2 em casa contra o Tolima, com o Independente Del Valle, e empatar as 2 fora, considerando que o rival vai vencer todas as partidas. Se caso o rival não vencer todas as partidas e empatar 2 fora contra esses times, o time da Colômbia e o time do Equador, eles vão ganhar mais 1 ponto, eles vão ficar com 8 pontos, eles podem chegar a 8 pontos, aí poderia estar empatando com o Coelhão. Empatando com o Coelhão, aí a disputa seria no saldo de gols, porque são poucos jogos para chegar com a mesma pontuação. Provavelmente
tem o mesmo número de vitórias. Então a diferença seria aí o saldo de gol. Então o América pelo menos tinha que ou vencer uma partida fora de casa ou arrancar um pontinho também nos dois clássicos contra o rival. Isso aí, gente, são duas situações que eu estou inventando. Lógico que na realidade isso não quer dizer que vai acontecer, né? O rival pode estar perdendo, pode perder todas as partidas, pode ser outro adversário ganhando todas, coisas que eu também não acredito muito, porque a Libertadores é muito difícil. Mas onde que eu quero chegar é o seguinte: o América com 8 pontos ou 9 pontos de preferência provavelmente vai garantir a classificação para a segunda fase. Para a segunda fase, não, para a fase das oitavas de finais, né? Por quê que garante? Justamente desses cálculos que eu fiz. Lógico que não quer dizer que vai acontecer tal situação. Mas vamos pegar um referencial. Vamos pegar a Libertadores de 2021 e 2020. Em 2021, das 8 equipes que classificaram em segundo lugar, 4 dessas equipes fizeram 9 pontos. 9 pontos as garantiram o segundo colocado. 3 equipes ficaram com 10 pontos e uma equipe ficou com 11 pontos. Então, a maioria aí, no caso 50% das equipes que classificaram em segundo, 9 pontos já foi um número suficiente para classificar. Agora, já em 2020, olha só a situação. Isso que eu falei anteriormente foi 2021. Agora em 2020, olha a situação, como que ela foi bem atípica. 2 equipes classificaram em segundo lugar com 7 pontos. Vejam bem, 7 pontos. Uma equipe classificou com 8 pontos. Uma outra equipe classificou com 10 pontos. 2 classificaram com 12 pontos. Uma classificou com 13 pontos. E por incrível que pareça, uma classificou em segundo lugar com 15 pontos. Lembrando que no início do vídeo eu comentei que o rival ganhando todas as partidas, ele ficaria com 18. Um time ficou em segundo lugar com 15 pontos. Né? Na verdade, foram 2 equipes que ficaram com 15 nesse grupo em 2020. Então, aí a diferença foi o saldo de gols. Então, uma ficou com 15 em primeiro, a outra ficou com 15 em segundo lugar. Então, esses cálculos e essa ideia que eu tive do rival ganhando e tal, foi só uma ideia para a gente ter, que a gente pode levar em consideração a questão da pontuação do que o América tem que fazer. Pelo menos 9 pontos. Ou seja, vencendo 2 em casa, ele garante 6 pontos. E aí são 3 empates ou uma vitória lá fora, né? E isso vai garantir a nossa classificação. Tenho fé e tenho certeza que o América vai conseguir essa classificação e nós vamos para oitavas de final. Pode anotar aí, meu amigo americano, minha amiga americana, pode anotar aí. A América vai para as oitavas. Talvez não seja tão fácil assim, mas eu estou confiante que vai classificar. Beleza? Bem, vamos falar também da partida, né? Da partida dessa quarta-feira contra o Independente Del Valle. O Independente Del Valle é um time lá do Equador. E ele já fez 6 partidas pelo campeonato equatoriano. Dessas 6 partidas, ele venceu 3, ele empatou 1 e ele teve 2 derrotas. Ele está, no caso, nesse momento, em 7º lugar, 7º colocado no campeonato equatoriano. As 2 derrotas que ele obteve no campeonato equatoriano, uma delas é curiosa. É uma derrota para o Barcelona de Guayaquil. Tá lembrado do Barcelona de Guayaquil? Na fase anterior, a América empatou aqui e empatou lá e classificou pelos pênaltis. Pois é, esse Barcelona mesmo.
o Independente Del Valle perdeu de 2-0 para o Barcelona de Guayaquil. E outra coisa curiosa é que essa partida ela foi disputada entre as duas partidas que o Barcelona jogou com o nosso Coelhão. A América jogou com o Barcelona no meio da semana. No final de semana, o Independente Del Valle perdeu para o Barcelona de 2-0 e depois teve o jogo de volta do América contra o Barcelona, né, lá em Guayaquil. E o América classificou. Mas vejam bem que curiosidade, né? Independente Del Valle perdeu para o Barcelona, que nós classificamos. Então, isso é um ponto positivo. Lembrando que dessas 6 partidas do Independente Del Valle, eles fizeram 6 gols e levaram 5. Ou seja, a média é 1 gol por partida a favor deles. E gols sofridos 0,88, pouquinho, né? 0,8 gols por partida que eles sofrem, tá? E considerando aí a pontuação, eles, no caso de 6 partidas disputadas, eles fizeram 10 pontos, um aproveitamento de 56%. Então não é essas coisas lá não, viu, gente? A América tem condição de ganhar essa partida nessa quarta-feira e já começar a colocar o pezinho lá para as oitavas. O rival ganhando todas aí foi só uma ideia, mas eu tenho certeza também que o rival não vai aguentar a gente não, hein? Nós vamos conseguir. Vamos ter confiança aí que em Libertadores a gente vai surpreender muito ainda, beleza? Ó, quero agradecer aí, espero ter gostado do vídeo. Se gostou mesmo, curta aí, divulguem para os seus colegas americanos, as suas colegas americanas, e estaremos lá torcendo para o Coelhão contra o Independente Del Valle. Não deixe de se inscrever e nos próximos vídeos aí nós vamos falar mais do nosso Coelhão. Sejam bem-vindos ao canal novamente e espero que vocês gostem dos conteúdos. Um grande abraço, fiquem com Deus. Coelho!